Como viver sem medo? Num mundo perigoso, cheio de riscos, num mundo marcado pelo pecado, pela maldade das pessoas, pelo imprevisto dos acontecimentos, como nós podemos viver sem medo? No Salmo 27, eu quero destacar 4 fatores para vivermos sem medo. É um cântico de Davi, dividido em 4 estrofes, nas quais ele fala de sua confiança em Deus e da presença de Deus em sua vida. Vamos ler o Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, a presença do Senhor. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Primeiro fator para vivermos sem medo é confiar numa pessoa que pode afastar o medo. É a confiança numa pessoa que pode afastar o medo. Na primeira estrofe do Salmo, Davi faz uma declaração de o que Deus é para ele, o que o Senhor é para ele. Então ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A palavra luz nos traz a ideia de iluminar, de clarear, de fazer com que os nossos olhos possam ver o que está ao nosso redor. E na luz sempre há segurança. No escuro, os perigos se escondem, nós não os enxergamos e a vida pode nos trazer mais medo. Mas tendo o Senhor como luz, como aquele que ilumina o nosso caminho, que nos orienta, nós estamos mais seguros. Também a luz fala de alegria. Uma das imagens ou uma das metáforas para a alegria na Bíblia
é a luz. Então Deus é a nossa alegria, aquele que nos faz viver contentes. Mas também a salvação, aquele que nos salva, aquele que nos guarda e que nos protege, aquele que nos livra das ameaças da vida. O Senhor é a luz e a salvação. Então, já que o Senhor é a luz e a salvação, Davi diz: de quem eu vou ter medo? Ele faz uma pergunta retórica. Se Deus é a minha luz, se Deus é a minha salvação, não há por que ter medo. Mas Deus também, ele diz, é a fortaleza da minha vida. Isto é o lugar seguro. Lembrando o modo das pessoas viverem naquela época, a maioria vivia em terras, em roças, em lugares de plantio, em torno de cidades muradas. Nestas cidades muradas haviam as torres de vigia. Estavam ali naquelas torres os sentinelas, que quando avistavam um perigo, tocavam uma trombeta avisando. E aquelas pessoas que estavam nos arredores da cidade corriam para a cidade murada para ficarem protegidas de tropas de exércitos inimigos que vinham para assaltá-los. Diante então destas ameaças, a cidade murada era uma fortaleza de proteção. Essa é a imagem que o salmista utiliza para falar do Senhor. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é como a cidade murada para onde eu corro nas horas de perigo, nas horas de ameaça. Então, a quem eu vou temer? O salmista repete, melhor dizendo, a pergunta retórica. Primeiro se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, eu não devo ter medo de ninguém. A segunda, se o Senhor é a fortaleza, é o meu lugar de refúgio, o meu lugar de segurança, o lugar onde eu posso me acolher nas horas de aflição, nas horas de ameaça, por que eu preciso ter medo? Isso não faz o salmista se tornar ingênuo e ilusório, acreditando que perigos não existam. Nos versos 2 e 3, ele fala de malfeitores que querem destruí-lo, de opressores e inimigos. Ele fala da possibilidade de um exército se acampar contra ele. O salmista reconhece que a vida é perigosa, sim, que a vida é ameaçadora, que há maldade neste mundo, que há opressão, que há inimizade, que há exércitos do mal. Mas ele reconhece, já que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, já que o Senhor é o meu lugar de segurança e refúgio, eu não preciso ter medo, mesmo que um exército se acampe contra mim. Mesmo que a guerra estoure contra mim, eu não preciso ter medo, porque eu tenho uma pessoa em quem vale a pena confiar. A confiança em Deus é o primeiro fator para vivermos num mundo de maldade, num mundo de ameaças, num mundo de inimizades, num mundo de guerras, num mundo de perigos e ainda assim viver sem medo. Na segunda estrofe, o salmista fala de uma busca, um pedido que ele faz a Deus. E esse é o segundo fator. Uma busca que afasta o medo. Ele diz: eu vou pedir ao Senhor uma coisa e eu vou buscar isso. Eu vou pedir e buscar. E o que é que eu vou pedir e buscar? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. O que o salmista vai buscar é a presença de Deus. Naquele tempo, a presença de Deus era mediada pelo templo.
O tabernáculo primeiro, que havia sido construído no deserto por Moisés e que acompanhou toda a trajetória do povo de Israel no deserto, sua chegada na terra prometida e que existiu até a construção do templo pelo rei Salomão. Aquele tabernáculo e depois aquele templo eram chamados de a casa de Deus, o palácio de Deus. O símbolo da no meio do seu povo. E o grande desejo do salmista era morar naquela casa. Era poder estar constantemente naquele lugar para contemplar a beleza do Senhor. Para estar um com o Senhor, para meditar sobre Deus. Hoje, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos a oração, nós temos a comunhão com outros irmãos, que são instrumentos que mediam a presença de Deus conosco. Não temos mais um templo em Jerusalém, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 4, que não é mais necessário um templo para uma adoração verdadeira a Deus. Nosso grande mediador hoje é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a revelação que veio através dele, como ele disse para a mulher samaritana. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isto é, que o adorem através da revelação, da verdade trazida por Jesus e do Espírito enviado por Jesus. Esta deve ser a nossa busca, o nosso pedido a Deus. Chegar à presença de Deus através de Jesus Cristo. Essa busca por chegar à presença de Deus através de Jesus Cristo nos livra do medo. Podemos chegar à presença de Deus e focar nossa mente no que Deus é para nós, na beleza de Deus, no seu poder, no seu amor, na sua graça, e meditar nisso, e encher nossa mente com estes pensamentos sobre Deus. Neste momento de ameaças, de tantas notícias ameaçadoras, de tantas notícias amedrontadoras, não é salutar ficar concentrado nestas notícias, ficar ouvindo estas ameaças vez após vez e permitir que elas dominem nossa mente. O melhor é fazer como o salmista, meditar no Senhor, pensar em Deus, contemplar Deus, voltar sua mente para Deus, buscar a presença de Deus através da sua palavra. E o salmista diz, a razão disso é porque no dia da adversidade, no dia que o perigo chegar, esta presença vai nos acolher, vai nos proteger, vai nos dar então a segurança que nós precisamos, vai nos colocar num lugar de refúgio, num lugar alto, no qual o perigo não poderá nos alcançar. Vai nos fazer ter a vitória sobre os inimigos, como ele diz no verso 6. Ele vai exaltar a minha cabeça, isso é, ele vai me dar a vitória sobre os perigos. E aí eu vou poder cantar e salmodiar ao Senhor. Este é o segundo fator, buscar a Deus. Busque a Deus. Busque a sua palavra, busque a Deus na comunhão com os irmãos, que sua mente fique cheia, plena dos pensamentos sobre Deus, de quem é Deus. Quando o perigo chegar, quando a ameaça abater, ao invés de ficar pensando no tamanho do perigo, no que o perigo pode fazer em tua vida, pense em quem é Deus. No tamanho de Deus,
na graça de Deus, na beleza de Deus. O terceiro fator, além de uma confiança e de uma busca que afastam o medo, é uma oração que afasta o medo. O salmista diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ouve, Senhor, a minha voz. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Esta deve ser a nossa oração constantemente. Especialmente naqueles momentos de angústia, em que nós não conseguimos nem articular bem as frases, expressar bem os pensamentos. Sabe aquelas horas em que o seu coração fica tão atribulado, sua mente tão angustiada, que você não consegue nem falar direito? Você tenta orar, mas não consegue pronunciar as palavras? Lembre-se destas palavras aqui, o verso 7. Se não conseguir falar nada, diga: ouve, Senhor, a minha voz. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Clame isso a Deus. O salmista diz: no meu coração vem a ideia, busque a presença do Senhor. E ele diz: é isso que eu vou buscar, a presença de Deus. Portanto, Deus, não se escondas de mim. Não me rejeites com a tua ira, mas que a tua misericórdia brilhe sobre mim, porque tu és o meu auxílio, tu és o meu amparo, tu és o Deus da minha salvação. E novamente, em cada uma dessas estrofes, você tem percebido que o salmista fala de uma segurança que ele tem na confiança, na busca, agora na oração, mas ele menciona também uma possibilidade de perigo. E aqui ele diz, no verso 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O salmista diz: mesmo que eu fique desamparado, abandonado, por aqueles que são mais próximos, por aqueles que mais deveriam cuidar de mim, e ele coloca isso na figura do pai e da mãe, Deus não vai me abandonar. Deus vai me acolher. Existe sim a possibilidade de sermos desamparados, de sermos abandonados por aquelas pessoas que nós mais prezamos, por aquelas pessoas que nós mais confiamos. Existe sim a possibilidade de ficarmos sozinhos diante do perigo. Mas não estamos sozinhos. Clamando a Deus, a presença de Deus está conosco. Ele diz mesmo que as pessoas mais próximas, mais íntimas, aquelas pessoas nas quais eu mais confio, naquelas pessoas de quem eu mais espero, me abandonarem, Deus vai me acolher. Deus vai me receber. A oração afasta o medo. A confiança em Deus, a busca pela presença de Deus e a oração a Deus. E o quarto fator, a partir do verso 11, é a esperança em Deus. Ele continua a sua oração dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me na vereda plana. Senhor, vem ser a minha luz, me orientando, me mostrando por onde eu devo andar. Porque tem pessoas me espreitando, tem pessoas contra mim. Então não me deixe à vontade dos meus adversários. Não permita que os meus adversários triunfem sobre mim. Não permita que eles levantem falsas testemunhas, porque eles só respiram crueldade. Nessa estrofe, o salmista inverte um pouco o que ele tem feito nas outras. Nas outras, ele coloca a ameaça sempre no último verso da estrofe. Nessa, ele começa com uma oração e apresenta a ameaça, mas termina apresentando sua confiança. Eu creio
que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele diz: apesar dos perigos, apesar dos que me espreitam, apesar das falsas testemunhas, apesar dos que só respiram crueldade, que vivem só para a crueldade, eu tenho uma crença, eu tenho uma confiança, eu tenho uma esperança. Eu tenho certeza que a bondade de Deus está sobre mim. Eu tenho certeza que Deus vai agir com bondade sobre mim. E aí ele conclui com um apelo. Espera pelo Senhor. Tem esperança no Senhor. Tem bom ânimo. Fique animado. Não deixe o desânimo se abater sobre você. Não deixe o desânimo lhe dominar. Fortalece o teu coração. Faz com que o teu coração tenha força. Espera, pois, pelo Senhor. Esperança em Deus é outro fator que afasta o medo das nossas vidas. Quando esperamos em Deus, quando temos certeza de que a bondade de Deus estará sobre nós, quando temos certeza de que Deus é bom e está agindo para o nosso bem, para fazer conosco o que é melhor, isso afasta o medo. Mesmo que estejamos rodeados de perigos, de inimizades e de ameaças, mas o nosso coração está animado, fortalecido, com a certeza de que Deus é bom e que tudo aquilo que Ele permitir em nossa vida será para o nosso bem. Isso expulsa o medo do nosso coração. O Salmo começa com confiança e termina com confiança. E nas duas estrofes do meio fala de busca e de oração. Portanto, uma vida sem medo é uma vida com confiança em Deus. Uma vida que busca a presença de Deus. Uma vida que clama pela misericórdia de Deus e uma vida que se anima na esperança em Deus. Que esses 4 fatores expulsem o medo da tua vida. Amém.